alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão, e se somar a grana que eu já gastei com livros, quadrinhos, jogos, pensando bem, é melhor não somar. Eu sou o Kuro, e se você tem várias coleções, pode-se dizer que você tem uma coleção de coleções, né? Eu sou o Léo, e agora a Nanda faz parte da academia. Isso significa que somos em 4 integrantes novamente. Será que podemos ser chamados de Bonde das Maravilhas? Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar. O que você guarda no seu coração? Na aula de hoje, a Academia de Nerds vai falar sobre algo muito comum no mundo nerd. Coleções! O que você guarda no seu armário? Exatamente. Olha, depois dos últimos casts, eu não sei se eu quero saber o que o Léo guarda no armário. Gente, o que rolou nos últimos casts que eu não lembro? Esses bagulho seu de fetiche aí é meio complicado, né? A ideia do fetiche foi sua, ou de uma das meninas, eu não sei. Uhum. Não partiu de mim. Não, é porque se ele tem os fetiches lá com pessoa amarrada, com a boca presa, é perigoso achar um corpo dentro do armário. Gente. Não duvido. Não duvido. Furries não existem na vida real. Ainda, né? Meu Deus do céu. É verdade, tem aquelas pessoas que gastam, tipo, $30 mil pra virar um cachorro. Ou eles se fundem e viram, tipo, sei lá, um homem lagarto, uns negócios meio... Só não pode deixar um alquimista fazer isso, né? Essa é a hora que quem ouve o cast me xinga. Porque senão quimeras são criadas, né? E aí, a última vez, foi meio triste, né? Mas, bora começar a falar então sobre coleções. Colecionar as coisas acho que é uma das coisas mais antigas no mundo, assim, referente a qualquer tipo de gosto, não só no mundo nerd, digamos. Eu lembro que quando eu era pequeno, uma das práticas muito comuns, assim, de primos meus, era colecionar aqueles cartões de orelhão, sabe? Cartão telefônico, assim. Você tá ficando velho, né, meu amigão? E a galera se reunia no centro aqui de Franca, na praça lá, pra ficar trocando, etc. Pra você que é novo, que tá ouvindo, existia uma época que existiam orelhões, entendeu? Na rua era um telefone, existe, assim. Só sabe? não é mais a mesma coisa. Né? E aí, ou você tinha uma ficha pra colocar lá, ou você tinha uns cartões que é como se você tivesse crédito nisso. E a galera começou a vender esses cartões aí customizados. Então tinha lá o cartão telefônico do Batman, da Mulher Maravilha, enfim, tinham vários e vários, com paisagem, com tudo. E a galera colecionava esse negócio aí. Tinha até umas coleções, tipo, a coleção de primavera, aí, tipo, era vários cartões com paisagem de primavera. Eu não cheguei a colecionar de verdade, mas eu tentei. Só que eu era muito novo, eu quase não usava, né? Então tinha, tipo, uns 3 ou 4, sabe? Eu ia guardando, mas... Nossa, gente, sabe pra que eu usava orelhão? Pra ligar no Disque MTV. Eu comprava cartão de orelhão e ficava ligando no Disque MTV pra votar nos clipes que eu queria ver. Porque o Léo já era mais velho, né? Porque eu acho que a maioria da gente, assim, da nossa idade, assim, eu, Digão... usava pra passar trote, né? Quando era pequeno. Era capeta, né? Nossa, eu passava muito trote, sim, galera. Só que eu passava com o 9090, né? Ligação coberta. Nossa, 9090, eu não usava o cartão, não. Nossa, eu passava muito trote, já fiz muito isso também. E a galera fala que criança é inocente, né? A gente tem aqueles vários contos que criança é inocência em pessoa, pureza em pessoa. Não é nada. Tudo um inferno. Então, assim, eu acho que a primeira vez que eu percebi esse lance de colecionar, percebi entre aspas, né? Era com isso daí. E depois veio os momentos de tazo, figurinhas, né? Sim. Que aí já era comum ali entre a molecada, né? Porque a gente comia salgadinha doidado, né? Então, A gente não chegou a pegar muito essa época, mas eu sei que também, antes da gente, né? Gerações anteriores, colecionava também bolinha de gude, né? Outras coisinhas assim. Sim. Eu acho que quando a gente fala em coleção, né, principalmente na época que a gente era criança, tem uma certa diferença, assim, dependendo do que você colecionava. Por exemplo, o Tazo, tinha lá o Tazo do 1 ao, sei lá, 80, não lembro. Aí tinham vários, aí você tinha que ter, tipo, todos, né? Era legal ter todos. Aí, eu lembro que eles lançavam até uns cadernos, assim, que você colocava os Tazos na ordem, tinha aqueles porta-tazo também, enfim.
figurinha, aqueles álbuns de figurinha que as pessoas colecionam. Colecionam até hoje, né? O da Copa foi um fenômeno. Nossa, o álbum do Pokémon. Nossa, o álbum do Quem Pokémon. nunca teve, da nossa idade que não teve um álbum de Pokémon. Nossa, é verdade. Foi lendário aquele álbum. Eu acho que nessa época, porque esses álbuns, eles, né, nessa época não é igual o álbum da Copa que custava 50 mil pra você completar um álbum lá. Você comprava esses álbuns muito baratinho, era figurinha de... É que Pokémon tinha de todos, né? Mas tinha de chiclete, tinha de não sei o que, tinha o que vinha no salgadinho. Então esses álbuns eram bem mais acessíveis. Eu lembro que tinha de todos, né? Digimon, Pokémon, Dragon Ball... Não sei se era tão acessível assim, não, viu? Assim, sei lá. Você comprava... Eu lembro direitinho. Comparar pela inflação. O de Dragon Ball, tu comprava R$1 ou R$2 de chiclete e ganhava o álbum. Ah, sim, tinha esses álbuns de chiclete, né? Uhum. Tinha os álbuns de chiclete, tinha os álbuns de editora, que eram mais caros, negócio do Pokémon. E aí, quando a gente pensa assim nessas coleções, a gente pensa nessas coleções que você tem que completar, né? Você tem que ter todas as figurinhas. O legal é você fechar o álbum, fechar todos os tazos, enfim. E tem as coleções que você coleciona o que você achar, o que você conseguir. Né? O Kuro falou das bolinhas de gude. Quando eu era criança, eu tinha uma pasta das Spice Girls. Aí eu colecionava tudo que eu achava das Spice Girls. Saiu uma revista das Spice, eu comprava. Pedia pra minha mãe, né? Pro meu pai. Ou, sei lá, tinha uma revista, uma Caras. Eu tava lá no cabeleireiro esperando minha mãe, tinha uma Caras lá. Aí eu arrancava a página que tinha as Spice. Olha, então era o Léo que arrancava as páginas. Nossa, gente, eu já fiz muito isso. Nossa, roubando. Roubando não. Roubando. Isso é diferente, são coisas diferentes. E aí, gente, eu lembro que eu tenho 2 pastas das Spice enormes, assim, até hoje. E eu tenho maior orgulho, assim. Olha, tem até as provas ainda, então, a polícia. Eu vou ligar pra polícia. Pode ligar, gente. Ixi, ó, eu defendo com unhas e dentes meu álbum, porque... Meu álbum, não é minha pasta. Ainda bem que você é advogado, né, que você vai ter que defender mesmo. Não, eu não roubei nada. Essa cabeleireira, ela deve ter até morrido, porque ela já era velhinha. Ela já era velhinha na época, eu era criança. Mas, nossa, era legal, era uma época boa. Ah, morreu, coitado, morreu. Você era criança? Não, então morreu mesmo. Teve jeito pra... Nossa, como se a gente fosse muito diferente na idade. Olha, você tem 40 e todos, né? Quando você tinha 5 anos, aí 40 anos atrás, né? Coitado, você já era velha. Nossa senhora. Tadinha, não teve jeito, senhora. Descansa em paz. Às vezes ela era uma bruxa e a gente não sabia. Não. Ou alguma outra... Benjamin Button. Ela tá novinha agora. Cuidado com o seu Tinder, Digão. Meu Tinder tá sem acesso. Será que ela vai ouvir nosso cast e vai saber que fui eu que roubei? Com certeza. Mas, assim, olha, confessou. Eram de vários cabeleireiros, assim. Todo lugar que eu ia e tinha revista, assim, pra ficar lendo, porque naquela época não existia celular, né, óbvio. Eu ficava procurando coisas das Spice. E aí eu ia nas bancas. Nessa época ia em dentista, médico, essas coisas. A única coisa que tinha era revista, e se tivesse sorte, fosse um médico, um lugar muito bom, assim, talvez tivesse uma televisão, né? Passando sessão da tarde. É verdade. Nossa, era Nossa, gente, mas olha, eu tinha muita coisa das Spice. E aí, assim, é uma coleção que você não precisa completar, não tem como completar, né? Você só vai pegando tudo que é daquele estilo. É que, tipo, essas figurinhas, esses tazos, esses negócios, era difícil, porque, assim, eu não sei vocês, mas acho que eu completei um álbum, assim, sabe, de alguma coisa. Porque o resto era muito difícil, assim, naquela época eu ganhava era mesada, então não dava pra, sabe, gastar, assim. Minha mãe virava pra mim e falava assim, é isso aí, boa sorte. Então sempre ficava faltando algumas... aí você tinha que tentar completar, às vezes, jogando, né, na escola lá, tipo, pra ganhar dos outros e tal. E eu não era, né, digamos, um exímio jogador, né, um exímio batedor de figurinha, coisa do tipo. Bater figurinha também nunca... Já ganhei uns tazos batendo figurinha, mas... Batendo taço, né, nesse caso. Mas era complicado de completar realmente os álbuns nessa época. Eu acho que eu nunca completei nenhum desses álbuns, assim. O de Pokémon eu cheguei bem perto. Eu acho que ficou faltando, tipo, era 150, né? 150 Pokémons. 151, porque tinha Mewtwo, né? Que você tinha que, eu acho que, mandar coisa pra editora pra receber pelo menos era a lenda que tinha na época, né? Você tinha que mandar carta lá pra editora mostrando que você, com foto, não sei, que você tinha completado o álbum, sei lá, que precisava. Que eles te mandavam, Mewtwo. Mas ficou faltando, sei lá, uns 4, 5, assim, pra... Eu sou rica!
O de Pokémon eu completei. Eu lembro que depois desse lançou outro. Eu não sei se era Johto. Aí eu cheguei a comprar esse álbum de Johto, mas eu não cheguei a completar. E eu lembro que um outro que era febre, assim, pelo menos na minha turminha na época, era um álbum de Mortal Kombat. Que também tinha, assim, os personagens. Eu não lembro se era o Mortal Kombat 2 ou se era meio que misturado. Mas, enfim. Era outro álbum, assim, que eu lembro que eu cheguei a completar, porque quando você tem colegas que compram também, fica mais fácil, né? Sim. Hoje em dia, assim, tem internet, tem os grupos e tudo, mas na época a gente era criança, a gente não tinha acesso a essas coisas, né? E, assim, não tinha internet, mas, assim, eu, pelo menos, não conhecia, assim, grupos ou lugares que a gente podia ir trocar. Eu acho que até devia ter aqui em Franca, mas eu não conhecia. Porque era muito mais restrito ao grupo de pessoas que você conhecia. Então, normalmente você ia saber da existência de um álbum, normalmente porque ou chegava na banca que você sempre ia, né, ou, sei lá, na padaria, porque também tinha padaria que vendia essas coisas, vendinha, assim, perto, ou porque algum amigo chegava na escola com, sabe, era literalmente isso, não tinha muito aonde você recorrer, porque a gente não tinha internet, a gente não tinha nada, sabe, o negócio era ao vivo ali, né, então, às vezes, quando você começava a entrar, e óbvio, né, por propaganda na televisão, mas a gente sabe também que as propagandas nem sempre, quando elas começavam a passar e tal, às vezes já tinham passado um certo tempo, ou já tava no final do negócio. Outros tempos, né? Às vezes você ficava sabendo do álbum, mas nem daria tempo mesmo de completar, sabe? Mas o divertido era só ficar, porque era literalmente um tempo que você ficava conversando só sobre aquilo, né? Sempre que reunia com os amigos era só sobre isso. Eu lembro quando eu comprei o álbum da Copa de 2002. Nossa, os álbuns da Copa dessa época também tentei completar, mas eu não lembro se eu cheguei a conseguir completar algum. Eu não consegui, não. Mas eu lembro que eu consegui montar algumas equipes, assim, sabe? Eu lembro que eu montei o time do Brasil, da Alemanha e mais alguns, assim. Era engraçado esse da Copa, porque, tipo, os de Pokémon, de coisas, ainda era mais criança, né, que fazia esses álbuns. Agora, da Copa, você via um monte de adulto reunindo na frente de banca lá, fazendo aquela muvuca, assim, umas 30 pessoas, tudo discutindo, trocando figurinha, né, comprando ou vendendo figurinha também pro aquela galera com aqueles stack de, tipo, 500 figurinhas, assim, pra trocar ou vender, tipo, era um absurdo. Era um choque de geração. Porque acho que figurinha já é um negócio que é bem antigo, né? Então, sei lá, tem muito... Nessa última Copa do Mundo aí teve isso, né? De muito pai ali junto, pai, mãe, etc. Junto com os filhos montando o álbum. Então, figurinha eu falo até por experiência até mais recente. A penúltima Copa que teve, eu lembro de um colega meu indo nessas bancas, assim. Aí eu passei por perto, que eu tava passando a pé. Vi tipo, galera reunida trocando aí na figurinha. Fiquei, pô... com certeza, acho que uma das coisas mais antigas nesse meio, assim. Sim. Só que, assim, eu lembro, assim, que na época que eu era mais novo, algumas coisas, às vezes, as pessoas até tinham e eram coleções, mas a gente não atribuía isso, né? Eu acho que também o lance de colecionar tal coisa... ele veio depois de um certo tempo na minha percepção, assim, talvez quando eu já tava, sei lá, no ensino médio ali, assim, essa percepção, digamos assim, porque às vezes você olha assim e tipo a pessoa tinha, sei lá, carrinho, aqueles Autorama, assim, a pessoa tinha um tanto, aí você virava, fulano tem um tanto de carrinho, sabe? Aí hoje em dia, né, que é bem popular o termo, né? Não, fulano coleciona carrinhos de Autorama, tá? Fica até mais chique, né? Mas... exatamente por isso que você falou, né? Fica mais chique. Uhum. É verdade. Gente, vocês já viram pessoas que colecionam Tupperware? Uai, toda mãe não coleciona? Pois é. Então, porque aqui em casa assim, tem os colecionadores casuais e os colecionadores hardcore. Tem as mães e tem os colecionadores hardcore. Tem os colecionadores hardcore de Tupperware. Porque a Tupperware, ela faz como que fala assim, né? As coleções de tipo, temporada. Então, sei lá, vai ter uma coleção de Tupperware de primavera. Aí tem lá, vai durar tantos meses. Então, se você não comprar naquele período, você vai ficar sem.
Então você tem que ter, porque não vão fazer nunca mais, né? Então, sei lá, tem uma coleção de Páscoa do ano de 2010, uma coleção de Natal do ano de 2020. Pera aí, deixa eu ver se eu entendi, que às vezes eu fiquei meio sem compreender. Existem temporadas de Tupperware? Existe, digamos, você compra com o passe de temporada do Fortnite, não compra? Uhum. Então, os hardcore de Tupperware compram os Tupperware da temporada. Porque se você não comprar na temporada, você vai ficar sem. Tem a coleção de Tupperware dos papalinhos. Falando de temporada, mas eu acho que um termo melhor, sim, seria edição limitada, né? Tipo, sim, é isso, edição limitada. É porque nosso cérebro já virou, né, já foi contaminado pelos termos gamers, então não tem mais como fugir. Mas bem comum, né? Não só com Tupperware, tipo, vários tipos de produto de casa, dessas coisas assim, tem essas edições. Sim, tem. Mas eu falo de Tupperware, assim, porque a gente que não dá bola nem fica sabendo, mas pra galera que realmente dá bola... porque eu falo da Tupperware porque a galera é muito... A galera pega muito pesado com Tupperware, sabe? Tem grupos no Facebook de Tupperware e a galera briga muito. E assim, tem que ser da marca Tupperware, não pode ser de outras marcas, né? Porque a marca Tupperware que é a boa, na visão deles, assim. Então, eu acho muito engraçado, assim, porque a gente tá no meio nerd. E no meio nerd, a gente coleciona várias coisas específicas. A gente tá acostumado com coleções de coisas do meio nerd. Mas fora do meio nerd, tem tanta coleção, assim, inusitada que a gente nem imagina. Uma coisa que é bem comum até também são garrafas e latas, né, de refrigerante, de cerveja. Verdade. Sim. E até de produtos tipo Pringles, essas coisas assim, né? Porque eles lançam muito umas versões limitadas, assim, tipo... a versão, sei lá, do Homem-Aranha, porque você tava saindo o filme do Homem-Aranha, aí soltaram uma latinha especial do Homem-Aranha, né? De refrigerante ou de Pringles, sei lá do que, né? Daí a galera coleciona essas latinhas, né? Essas versões limitadas. E o Kuro falou disso, eu lembrei de algo que era muito popular no final dos anos 90 e até no começo dos anos 2000. Eu lembro que vários amigos meus faziam, mas por causa do Castelo Rá-Tim-Bum, que a galera fazia coleção de tampinha de garrafa. Porque o Nino tinha uma coleção de tampinha de garrafa no Castelo Rá-Tim-Bum. E aí a galera via aquilo, né? Se espelhava e tal. Eu lembro que um amigo meu tinha... parece um baú pequeno, assim, sabe? Cheio de tudo qualquer tipo de tampinha que você pudesse imaginar, assim, sabe? Não era algo que eu achava lá muito interessante, mas ele gostava, né? E era o mais importante, né? Foi mal, mas não dá pra resistir. O Digão sentiu em casa, né? Porque era uma coleção de tampinha. Nossa, pegou pesado, hein? Pegou pesado, Brasil. É a famosa perde amizade, mas não perde. Nossa, eu só queria dizer que nessa época eu era mais baixinho do que eu já sou. É pra isso que a gente paga a Academia de Nerd. Nessa época. A gente paga a Academia de Nerd. Aliás, realmente, a gente paga, né? Os leitores não. Mas, cara, realmente, e você falando de tampinha de garrafa, me lembrou também que tinha aquelas coisas que lançaram de Pokémon, daquelas caçulinha lá, pitulinha lá de... Nossa, era legal, hein? Né? Vinha uma meia Pokébola junto com a tampa, né? Daí tinha um Pokémon dentro. Nessa época tinha muita coisa que o pessoal começou a colecionar, né? Tipo, a galera colecionava os brinquedinhos lá do Kinder Ovo, é que depois Kinder Ovo foi escalonando o preço, né? Aí o negócio foi ficando meio complicado, né? Então, Kinder Ovo é um negócio que eu cheguei a ter uma coleção. É porque é difícil falar coleção, né? Porque, tipo, tinha várias séries do Kinder Ovo, mas era difícil você realmente fazer a coleção, porque era randômico o que vinha dentro. Então, né? Esse que era o problema. Mas eu tinha uma caixa só de coisa do Kinder Ovo quando eu era pequeno. Época que Kinder Ovo era um real, né? E eu ficava fazendo minha mãe comprar, sempre que ia mercado, ia em padaria e tal, ficava fazendo comprar, né? Ouvintes da academia, quanto custa um Kinder Ovo hoje? Cara, hoje eu acho que vai depender muito da localização, né? Mas aqui em Franca, eu lembro que eu vi esses dias atrás, um Kinder Ovo tava tipo R$8, sei lá. Que isso! Misericórdia, gente. Eu não lembro exatamente, mas era... Pelo amor de Deus. Era algo entre R$7 e R$9, né? Caralho!
Agora, eu não sei se, tipo, tava mais caro que o normal ali na hora que a gente viu, ou se é realmente aquele preço. Não, pra mim já tá mais caro que o normal, já faz muito tempo, né? Sim. Pra mim o normal era 1,50. Mas, cara, era muito legal que o Kinder Ovo ele tinha várias coleçõezinhas, né? Tinha um que era tipo de uns hipopótamos, de uns negócios ali, que era eles numa posição diferente, tomando banho, pintando. Eu lembro dos hipopótamos, eles tinham que fazer exercício. Era muito Tinha. legal. Eu gostava dos leãozinhos, que cada um era uma profissão. Sim, Era muito esse aí bom. também. Era muito bom. Carpinteiro, não sei o quê. Eu tinha o carpinteiro, era muito bonitinho. Nossa, eu gostava muito, cara. É É, verdade. não, falei errado, eram os leãozinhos. Mas eu acho que tinha os hipopótamos. Ah, não, tinha. Tinha os hipopótamos também. É que tinha uma coleção de como se fosse vários animais. Aí tinha tartaruga saindo do ovo, tinha um hipopótamo. Eu lembro que tinha uma zebra que o meio dela você podia separar, né? Tinha uma coleção desse também que você separava, era tipo uma bolinha de gude que você juntava as duas partes do bicho no meio. E aí você podia ficar girando, brincando, era super legal aquilo. Gente, uma coisa que eu lembro que eu era muito pequeno nessa época, mas eu ainda peguei essa coleção, era aquela coleção do chocolate surpresa, vocês lembram? Que era um chocolate delicioso, que tinha da Mônica, aquele chocolate preto com desenho branco. Era maravilhoso. E eu peguei a coleção dos dinossauros. Eu tenho uma memória bem vaga dela, assim. Eu lembro das cartas, assim, nossa, as cartas eram lindas. Eram umas fotos, assim, de uns dinossauros, ai, belíssimos. Eu amava. Acho que é por isso que eu gosto de dinossauro até hoje, porque essa coleção me marcou. A única coisa que eu posso dizer é que, assim, esse chocolate aí era muito, muito bom, sabe? Nossa, saudade. Falando de Kinder Ovo, até uma curiosidade, porque eu acho muito legal, muito engraçado isso, é que o Kinder Ovo ele é proibido nos Estados Unidos, né? Porque, sim, era por causa de alguma lei de algum estado, se não me engano, que, se não me engano, é com relação a... Como é que fala? Gacha. É que não pode, e que também não pode ter, tipo, produto não comestível dentro, saca? Ah, entendi. Dentro do chocolate, do coisa. É por causa de uma lei antiga, um negócio assim, mas é super aleatório, assim. Daí, por causa disso, é proibido lá nos Estados Unidos. Gente, que doideira. Sim, mas exatamente o Kinder Ovo, né? O ovinho com a surpresa dentro, né? O resto dos produtos da Kinder ali... Sim. Olha só. Gacha predatório desde criança. A gente tá adaptado ao gacha por causa disso, ó. Kinder Ovo, obviamente. É. O Léo querendo justificar os gastos com gacha dele de qualquer jeito. Gente, preciso justificar minha necessidade de gacha. Mas assim, a coleção, né, como a gente mesmo estava falando, o termo de colecionar, acho que hoje ela envolve aquilo que você quer ter ou todos de algo, ou que você tem um carinho enorme por franquias, e franquia entenda para todos os negócios possíveis. Acho que hoje em dia a galera literalmente escolhe alguma coisa, né, que gosta muito e coleciona. Não é o importante a quantidade, mas é ter aquilo que você gosta. Mas às vezes é caro, né? Tipo, Nossa. Aqui no Brasil é difícil, pra não dizer impossível, pra 99% das pessoas de ter aquelas coleção absurda completa, tipo, de algum... Sim. Você pode ter, hoje em dia, você pode fazer coleção de tudo. Tem gente que faz coleção de controle de videogame, sabe? Tipo, a pessoa escolhe um console e ela decide que ela vai ter todos os controles, né, de cores, modelos daquele console, né? Se ela for fazer isso num console atual, eu tenho muita dó dela, né? Porque é de R$500 pra cima cada controle aí, né? Então... mas esses especiais aí, limitados, né? Mas assim, jogo vocês já colecionaram ou já se importaram? Tipo, de ter uma coleção de jogos, sei lá, franquia tal, eu quero ter todos os mídia física dessa franquia tal, ali na estante. Não, do meu lado pelo menos não, porque eu saí da época do PS1 e aí eu peguei o PS2 bem no finalzinho e tipo, até porque PS1 PS2, principalmente aqui no Brasil, era quase só pirata, né? Era difícil, principalmente crianças, de conseguir comprar um monte de jogo original. Mas quando eu entrei no PS3 também já entrei meio atrasado na geração. Comprei uns 3, 4 jogos de mídia física, porque na época ainda era mais barato, era mais, tipo, mais normal, né, ter a mídia física. E quando veio o PS4, a geração do PS4 ali, tipo, já tava começando a cair, né, a mídia física, eu já não dei tanta bola também. Sim. Eu tenho alguns jogos, devo ter uns 20 jogos de mídia física aqui em casa, mas sim, nunca dei muita bola de colecionar.
Na época do PS3, eu cheguei a comprar bastante jogo. Acho que foi a época que eu mais comprei. E eu tenho bastante jogo físico do PS3. PS4 eu tenho bastante até também. Só que acho que nunca foi, assim, a intenção de colecionar, sabe? Era a intenção que eu queria jogar mesmo. E eu nunca tive a vontade, assim, de ter uma coleção, sabe? Tipo, de tal jogo. A única franquia, assim, que eu tinha, né? Que hoje em dia eu também não dou muita bola mais. Mas que na época eu me esforcei pra ter, era o Final Fantasy XIII, que eu tenho a edição limitada dos 3, né? Do 13, 13.2 e do Lightning Returns. Eu tenho as 3 edições limitadas porque eu queria, como eu gostei muito do 13, né? 13 normal, falei, eu quero ter todos pra poder, sei lá, ter, né? Assim, É só pra saber, Léo, você jogou todos, né? Joguei todos, belíssimo. É os únicos, que ele pode falar isso. Se tem um negócio que ele pode virar e falar assim, não, esse aqui eu comprei e joguei, é esses Final Fantasy aí. Não, Final Fantasy até o 13, até o 15, que o 15 eu zerei também. Até o 15 eu joguei tudo, assim, zerar mesmo. É a verdade, não minto. Mas assim, com ressalvas, mas eu joguei, zerei. Ressalvas de não ter zerado alguns, é essa? Não, eu zerei todos, do 6 ao 15 eu zerei todos, tirando o 11 e o 14, né? Mas assim, eu não fiz tudo, assim, que o jogo tem, sabe? Tipo, em alguns, porque tem os chefes extras, não sei o que e tal, aí não. Nem todos eu fiz isso, em alguns eu só fiz pra outros. explicar pra quem não sabe, o 11 e o 14 são os MMOs de Final Fantasy. Então, Sim, é. não tem nem como zerar. Eu joguei bastante o 14, mas assim... Tecnicamente tem, né? Eu não cheguei a finalizar ele. É interessante você falar do 14, porque eu comprei, tava em promoção essa semana, eu comprei na Steam, né? Porque falam muito bem rasgam elogios pra história do Final Fantasy XIV, o MMO, né? Que meio que concluiu uma parte da história relativamente recente, né? Já faz um tempinho. Mas falam muito bem, daí eu tava muito interessado e comprei pra jogar bem casualmente, né? Porque não tem mais saco pra ficar jogando tryhard de MMO, né? Sim, a história dele é bem boa. É bem legal mesmo. Eu só não cheguei muito longe. Porque quando eu joguei no PS4. E aí no PS4, na época, hoje em dia tem, né? Você pode jogar de graça até um certo level, até um certo ponto da história. Na época não tinha, então eu tinha que pagar e eu não paguei. Mas enfim, não coleciono jogos físicos. É assim, tipo, na época de Super Nintendo eu tinha até bastante fita, assim, mas tudo pirata, obviamente. Mas não dava muito valor. E tipo assim, também quando a gente ia trocar de console, normalmente a gente vendia o console que a gente tinha pra comprar o outro. Então você já vendia com os jogos, porque o que você ia fazer com aquilo? Então assim, o Play 1 e o Play 2 era uma geração onde a gente tinha muito jogo, porque era tudo 5, 10 reais. Então era acessível, era fácil. Então eu não dava muita bola. No PlayStation 3 eu tenho, assim, até hoje eu tenho bastante jogo, assim, e tal. Mas não porque eu queria colecionar aquilo ali. Simplesmente porque o jogo digital na época do Play 3 ainda era um negócio meio que novo, era meio diferente, assim. A gente comprava vários, assim, e tal, mas não era um negócio tão otimizado, digamos assim, tão simples. As internet também não era lá aquelas coisas. Então você comprar um jogo, às vezes, dependendo do tamanho, do jeito que era meio... demorava pra baixar e tudo mais. Agora, a partir do Play 4, eu tenho até que consideráveis, assim, o número de jogos físicos, mas eu tenho muito mais jogos digitais. Porque jogo pra mim, assim, eu sempre comprei os jogos que eu queria ter mesmo, assim. Já quis fazer coleção de alguma franquia de jogos, ter só os jogos físicos ou as edições de colecionador e tal? Já! Mas eu parei no primeiro pensamento, né? Que eu olhei o preço assim e falei, deixa quieto, né? Mexer com isso não, porque... sabe, 250 conto em cada jogo e tal. Você tem que estar preparado pra abrir mão de muita coisa, sabe? De outros jogos, de outras coisas. A gente até tem conhecidos, ouvintes, a gente tem amigos igual... o Eric, que a gente menciona aqui. O Eric é uma pessoa que tem, da franquia de Resident Evil, ele tem tudo mídia física. Tudo que é possível ele tem. E ele compra tudo que sai, né? Eu também nunca fiz tanta questão. Eu até exagerei um pouco pra baixo, devo ter alguns 30 jogos ou mais até. Mas também nunca dei tanta bola de colecionar físico. Mas Mas eu tentava, principalmente nessa época que eu comecei a trabalhar e tudo mais, em 2014, por aí, sei lá, 2013, que eu
tava começando a trabalhar mais, né, ter um dinheirinho meu mesmo e tal, eu tentava comprar edição de colecionador de alguns jogos que saíam, eu gostava, né. Eu tenho algumas poucas edições de colecionador de jogos ali meus. Mas colecionar jogos em si, né, uma quantidade de jogos, de alguma franquia, de alguma coisa, realmente é algo que eu não creio na bola. Mas falou de questão de mídia física, mas aí eu levanto um ponto. É engraçado porque quando a gente começa a falar de colecionar jogos, colecionar essas coisas, a gente sempre pega essa tendência de, nossa, tem que ser algo físico, né? Mas eu acho que daria pra considerar, tipo, a sua library ali de jogos digitais também como uma coleção, né? Até porque Com quando certeza. você vai na Steam lá, você clica, tem uma opção lá, né, de separar por coleções, um negócio assim, não tem? Exatamente. Eu acho que... É Steam mesmo. Eu tenho, acho que mais de 200 jogos na Steam. Na Steam eu tenho por aí também, 200, 300 jogos por aí. Dá pra se dizer que é uma coleção, né? Sim. eu acho que o conceito de coleção vai variar pro colecionador, né? Porque você pode colecionar coisas digitais também. Tem gente que coleciona skin no LoL, por exemplo. Não deixa de ser uma forma de colecionar. Eu tenho várias coleções de skin no LoL de personagens que eu gosto. Se eu pudesse, eu teria todas as skins do Batman no Fortnite. Aliás, você está ouvindo, quiser mandar um presente atrasado aí de aniversário, ó. Skin do Batman. Gente, a skin da Ariana Grande tá na loja de novo, acho que eu vou comprar. Você já não tem ela? Eu tenho uma, ela tem várias, né? Léo, você comprou a skin e não jogou uma partida. Aí você fatou, Digão. Você veio com os fatos na mesa. Você não tem nem. Você não pode nem dizer assim, não. Eu usei a skin. Eu entrei na partida para ver como era. Ariana Grande dando tiros ali. Digão, você nem agora isso fez. você colocou as cartas na mesa, Digão. Você falou a verdade. Eu ativo a carta armadilha demolição de alma! Mas você tocou num ponto interessante, sabe por quê? Você falou de Ariana Grande. E uma coisa que as pessoas costumam colecionar muito é coisa de artista, né? Eu tava falando das minhas coleções das Spice, mas eu tenho hoje em dia uma coleção bem grande de coisas da Madonna e uma coleção bem grande de coisas da Ayumi Hamasaki, que é uma cantora japonesa que eu gosto muito também. Hoje eu não compro mais mídia física, assim, CD, DVD e tal. Só que vamos supor, a Madonna vai lançar um álbum. Eu dou o jeito de comprar o CD da Madonna pra colocar na minha coleção. Porque eu vou ouvir? Não vou ouvir, porque eu nem tenho toca-CD mais. Eu vou ouvir no Apple Music. Você vai ouvir digital, né? Sim. Mas eu não vou... Eu vou ter o CD... Eu quero ter o CD pra colecionar. Porque eu gosto, assim, de ter várias coisas. E assim, também, ainda mais nesse caso de artista e tal, você comprar a versão física é uma forma de você mostrar apoio, né? E tudo mais. Sim, tem esse lado também, né? De você... dar um suporte pro artista, porque vale muito mais você comprar uma mídia física do que você ouvir digitalmente, né? Ele vai receber muito mais com isso. E nisso daí que você falou, entra aquele lance do tipo, muita gente coleciona CD, DVD, né, de show, etc. E até hoje tem a galera que coleciona disco de vinil, também é uma das coleções mais comuns nessa área aí. Tem até a galera que geralmente coleciona que fala, né, não, porque o som é muito melhor, não sei o quê. Não sei, né, não sou entendedor disso pra dizer. Mas, inclusive, é um dos negócios mais caros, né, que tem, assim, de colecionar esses discos de vinil, assim. Disco de vinil é caro pra caramba, e realmente tá muito na moda, porque os artistas grandes hoje em dia, eles lançam o álbum e lançam o vinil do álbum. Né? Por exemplo, a Adele, a Taylor Swift, né, Principalmente eles se você lançam para o vinil. pensar, tipo, caiu em desuso o CD normal. Sim. A galera que compra, na maior parte das vezes, compra justamente já pra colecionar. Quase nem vai escutar o CD normal de música ali, né? Que nem falou, escuta digitalmente. Então por que já não compra, faz a coleção de vinil, né? Tipo, Sim. E o vinil é muito mais bonito, né? Você ter o vinil, aquela caixa grande, o disco, é muito bonito. sim. É bem legal. E ainda mais hoje em dia, que é tudo tão fácil, né? Tipo assim, a pessoa vai lançar o álbum, quem vai comprar o CD ou o disco vinil é porque quer apoiar mesmo, quer fazer a coleção. Porque você vai no Spotify, assinatura lá de, sei lá, R$15 por mês, o álbum do artista já tá lá inteiro, todos os álbuns estão lá, sabe? Ou você entra no YouTube. O digital realmente mudou e moldou a indústria da música hoje em dia, né? Ela tá totalmente voltada pro digital. E é até interessante que é um argumento que talvez o digital
tenha inflado as coleções, tanto físicas de CD, disco de vinil, jogos físicos, etc. Porque você percebe que, tipo assim, não tinha esse termo antes, mas hoje em dia tem um termo do retro gamer, né? Cada vez mais você vê um público direcionado para isso, de pessoas que vão lá, quer comprar um Super Nintendo, as fitas originais, fazer a coleção, achar, gastar uma grana e tal. Sendo que hoje em dia, pelo próprio Switch, você joga um monte de jogos lá naquele sistema online deles lá e tal, tem os emuladores, enfim. O que eu quero dizer, assim, apesar de ter isso bem fácil, digamos, de um tempo pra cá deu uma inflada na galera querer ter o original, fazer a coleção e tal. Então fica o digital fica empurrando daqui, aí de repente o digital você coleciona outras coisas. Parece que ele chegou, mas e acabou inflando um outro mercado, né? Sim. Antes era a única forma de você consumir. Hoje não é mais. Mas as empresas, elas aprendem e elas têm que se moldar, né, às novas tendências. Então, se você vai lançar um álbum, você vai lançar um álbum com uma edição limitada. Eu vejo muito isso na parte asiática, assim, né? Os coreanos fazem muito isso, os japoneses fazem muito isso. Eles lançam um álbum, lançam uma edição limitada com cards e fotos especiais. Ou, para quem tá lá no Japão, você pode participar de um sorteio para você poder ir no show fisicamente, né? Então, assim, tem muitos incentivos para você comprar. Você quer ouvir só a música? Beleza. Agora, você é um fã e você quer comprar alguma coisa, existem incentivos para isso, porque você comprar só para ouvir, não vai ter, né? Sim, eu tava vendo esses dias uma artista lá, Suisei, saiu um CD dela recentemente lá no Japão, e tem uma versão acústica, eu acho que é acústica de uma das músicas dela, que você só consegue encontrar. E o pessoal já vasculhou na internet, você literalmente só acha se você comprou uma das versões lá, que veio um card que você conseguia ler o QR Code e pegar a música, a versão acústica. Tipo... É super interessante, né? Porque tem todos esses incentivos lá pra fazer aumentar essas vendas. E agora também tem os NFT da vida aí, ó. Dá pra vocês colecionar até as... Não. Putz. Vamos mudar de assunto? Vamos falar de coisas físicas que dá pra colecionar também, já que a gente tá indo pro digital. Tem uma coisa que é física, que é bastante charmosa, que eu acho, assim, muito, muito legal. Eu não coleciono porque nem tem espaço, mas, assim, gosto, acho bonito e admiro quem coleciona, que é livro. Adoro coleções de livros de vários tipos, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer, assim, é em sebo, ficar olhando, sabe? Os livros antigos. Eu não gosto, não. Eu não gosto, não. Eu não gosto. O Kuro sabe por que eu não gosto de ir em livraria. Ele sabe. Quando ele vai comigo na CCXP, ele sabe. Porque se eu entro nesses lugares, dificilmente eu vou sair de lá sem levar pelo menos 1, 2... Ah, tá mentindo. Até hoje eu fico de cara que eu tentei empurrar pra ele comprar a versão de capa, edição limitada, né? De capa diferente. Capa diferente. Blade Runner, e ele não cedeu e não comprou. Capa diferente. Capa especial. Fala pra ele quanto que era o preço do livro normal e Não quanto lembro, que era 60, 90, sei lá. A edição especial era 60 ou 70 reais e a normal era 25. Digão, pra um fã vale, hein? Pra um fã vale. Decepção. Hashtag decepcionado com o Digão. Ele tem que devolver a carteirinha dele. Mas ficou tão... Aquela de 25 ficou muito mais bonita na coisa. Livro, com certeza, é uma das coisas que eu mais tenho, assim, de... livro, gibi, etc. Eu não preciso dizer gibi de que grupinho eu faço coleção, né? Porque, assim, eu tenho muitos gibis da Turma da Mônica. Faço coleção da Turma da Mônica jovem, então eu tenho o primeiro ano completinho, tô ajeitando o segundo ano. Mas o que eu mais gosto, assim, além das graphic novels que eu vou comprando sempre que eu consigo, é umas edições de capa dura que eu tenho, que é um crossover que tem com a Liga da Justiça, e que eu tenho o da Turma da Mônica jovem, crossover com a Liga da Justiça, e da Turma da Mônica Piquitinhas. E umas edições que é as historinhas clássicos do cinema, sabe? Que são muito, muito legais. Eu tenho um xodó enorme, assim.
Mas de livro, nossa, eu tenho muito. É muito livro. É o negócio que eu mais gosto, tenho cuidado, sou chato. Então, se você perguntar pra mim se eu empresto um livro e eu não confiar em você, eu vou falar que não. Então, são pouquíssimas pessoas que têm o privilégio de pegar um livro meu emprestado. Porque eu sou chato pra caramba, assim. E óbvio que eu tenho coisa do Batman. Eu gosto muito de, quando é a respeito de quadrinhos, assim, de ter algumas edições de capa dura de alguma coisa. Eu gosto de pegar aqueles arcos fechados e coisas assim. Ó, Léo, viu? Pra esse quadrinho específico, ele tem as versões diferentes, ó. Aí sim, mas aí eu vou defender o Digão, porque é o xodózinho dele, aí merece às vezes gastar um pouquinho a mais, pra ter aquela edição linda, maravilhosa, no armário, sabe? Ai, merece, hein? É muito carinho que eu tenho ali, principalmente com as coisas da Turma da Mônica, assim, as edições do Batman e tal. Eu gosto demais, assim, eu tenho um cuidado muito grande. Tô sempre relendo e organizando sempre melhor. Agora, de livro, eu tenho coleções simples, né? Tipo Game of Thrones, Harry Potter, essas coisas assim, eu tenho muito. Eu tenho algumas coleções que eu comecei e eu meio que entrei numa fria, né? Tipo a série Rangers lá, que acho que é 18 livros. Então, falar, o foda de colecionar livro algumas séries que, né, e mangá também, na verdade. Algumas séries que, né, demora pra acabar, não acaba nunca. E aí você vai meio que desanimando, né, você vai parando de comprar. Mangá, talvez o Léo vai ficar tão feliz, talvez o Léo vai ficar feliz. Léo, qual é a única coleção de mangá que eu tenho de fechadinha, assim? Sakura Card Captor. É a única. Nossa, eu ia responder a mesma coisa. É a única que eu tenho, assim. Porque, inclusive, agora já deve sair os recentes, né? Desse último anime que saiu. Tem que comprar pra fechar de novo a coleção. É verdade. Clear Card tá acabando no Japão. Daí logo deve acabar aqui também. Eu me lembro que a JBC fez a pachorra de o volume 5 dessa coleção. Eles lançaram pouquíssimos, né? Então, em vez de eu pagar R$11,90 ou R$14,90, eu já não lembro mais, eu tive que pagar R$50 mais o frete. Mas pra ter todos eu comprei, né? Mas... ué. Então, o curioso da coleção e triste das coleções, né? Às vezes a gente tem que fazer uns sacrifícios. Porque só assim mesmo. Porque, olha... então, tem um dos mangás que eu coleciono, né? Coleciono assim, né? Eu comprei só metade. Que desanimou por causa disso. Ele nunca saiu no Brasil, né? Então eu tava comprando em inglês. E a autora também faleceu, já faz uns anos. Então, tipo, até o anime não teve mais segunda temporada nem nada, né? Tal. Ela chegou a terminar esse mangá, né? Mas não continuou anime nem nada. Mas você só acha importado. E agora que faleceu, tudo mais autor e tal, eles não vão relançar mais edições e tal, né? E daí é complicado. Tipo, se eu não me engano, deve estar tipo uns $30, $40 cada edição. Nossa. E é um pouco salgado. Aí eu até hoje eu não terminei de comprar por causa disso. Aí dá uma gente, ó, eu gosto muito de colecionar mangá. Até hoje eu tenho várias séries assim de mangá completas, outras eu tô comprando ainda. Eu adoro, assim, é uma das coisas que eu gosto bastante de colecionar. Mas assim, atualmente colecionar mangá no Brasil tá muito difícil, porque sai muito mangá. E não tá barato, os mangás já não são baratos, né? As edições já são caras. As mais baratas que a gente tem, sei lá, são de R$26,90. Eu acho bem caro já. Então, mas não é nem só os mangás. Eu falo porque, por exemplo, eu gosto de Turma da Mônica. Então, quando saiu Turma da Mônica Geração 12, que é literalmente Garotas Mágicas da Turma da Mônica, eu assinei, eu acho que eu avisei isso aqui no próprio cast, o Léo lembra de eu falando e tal, que o Léo até falou que queria ler e tal. Tipo, beleza. E eu pagava R$14,90 por edição, um negócio assim. E agora custa R$50 cada edição. E é um valor... muito doido, gente. Bizarro, porque, mano, são pouquíssimas páginas pra esse valor, sabe? Que o problema da Turma da Mônica também é questão, né? Din-din, né? Tipo, é uma franquia muito famosa aqui no Brasil.
Então eles também aproveitam pra meter um pouco a faca, né? E tá em mais alta ainda, né? Porque agora teve os filmes. É foda justificar, tipo, você paga R$50 num produto feito aqui, né? Produção nacional, relativo a um negócio que é uma história lá de fora, que traz pra cá, tipo, sabe? E é mais barato, né? Tipo, R$15, R$20, que ela falou, né? Os mangás. Sim. Então, os mangás, eu acho bem difícil colecionar pela quantidade de mangá que sai hoje em dia, pelo Sim. preço dos mangás, espaço em casa também pra colocar, porque eu já tenho muita coisa, assim, eu já venho colecionando Então, o mangá problema faz é um muito pouco tempo. espaço. Eu não tenho. Eu acho uma coisa que você falou lá no começo de coleção de livro, eu acho muito bonito também a galera que tem aquelas estantes, principalmente aquelas que ficam praticamente na parede, né? E tipo, livro pra caramba, né? Assim e tal. Eu acho muito bonito também. Mas eu não tenho nada disso, então eu tenho que ir encaixando ali onde dá. E aí fica feio, né? Sim. Eu tenho uma dó tão grande de quem lá atrás decidiu que ia colecionar One Piece. Você olha essa pessoa. Mas eu acho legal quem coleciona essas coisas grandes, sabe? Eu acho corajoso, assim. Sim, Porque- é muito legal aquelas coleções de coisas longas, né? Tipo os Dragon Ball, o Sim. Dragon Ball original, que forma o dragão, assim, no lado da capa, né? Então, um fileiro tudo bonitinho, fica muito legal. muito Eu legal. tenho 10 mangás de Dragon Ball, alguns de um mangá coreano que chama Shon, e eu tenho, eu não lembro quantos, mas eu tenho uns 40 volumes de Vagabond. Eu tenho uns 10 volumes de Negima, que eu tentei colecionar na época, mas era muito volume, e acabei não dando conta, porque, né, tinha que comprar camisada, era novo, e não dava conta. Cara, é engraçado que esses aqui eu tenho uns 3 volumes de Shin-Chan, não sei se vocês vão lembrar, que passaram na televisão. Foi Sim. proibido uma época de passar aqui no Brasil, né, porque era muita baixaria. Eu tenho uns 3 volumes do mangá de Shin-Chan também. E eu tenho uns volumes do mangá de Ragnarok. Ragnarok Online, aquele jogo antigo mesmo, tinha mangá também dele. Era manhwa, se eu não me engano até, né, que é coreano. Eu e um amigo meu, a gente comprou alguns volumes e ficou comigo. Eu tenho até hoje, eu tenho uns 4 ou 5 volumes dele também. Tem anime Aí- também, não tem? De Ragnarok. Teve um anime de Ragnarok Online, só que aí foi mais puxado pra historinha do jogo mesmo, sabe? Mais parecido com o jogo mesmo. Que esse do mangá era realmente uma história bem coisa de Deus, os deuses da mitologia lá do Ragnarok lutando, sabe? Com Odin e tudo mais, sabe? Mas de mangás, eu tenho Biscuit Hammer, eu acho completo só. De completo, acho que só tenho Biscuit Hammer de mangá. Agora, uma coisa que eu tenho mais são light novels, né? Que são basicamente os romances lá, né? Os livros que vários animes e mangás eventualmente se baseiam, na verdade, né? Eu tenho o de Fate Zero completo, eu tenho o Spice and Wolf completo, são 22 volumes. Tem mais alguns. Tem alguns volumes de Sword Art Online, tem de várias coisas também aqui guardadinhos. Nossa, eu não tenho como falar, assim, porque eu tenho muita coisa mesmo. Eu tenho até Chakumi no Shana, inclusive, também, de No Game No Life, as novas. Mas é interessante porque Light Novel começou a vir aqui pro Brasil faz muito pouco tempo. Porque não é um negócio muito comum, né? Trazer os livros, né? Tipo, as adaptações de livros dos animes que a galera conhece, né? Que, na verdade, Sim. fala adaptação, mas é a origem, né? O ponto de origem, na verdade, dos animes. Começou a vir há pouco tempo. Foi a New Pop que começou a trazer mais essas light novels aqui no Brasil, inclusive. Com No Game No Life, Shakun no Shana e mais algumas outras coisas. O Spice and Wolf, que eu tenho, inclusive, é em inglês. É inteiro em inglês, são 22 volumes. Caralho. Ó. Inclusive, se alguém quiser babado. estudar inglês aí, né? Apesar que a Spice and Wolf é um pouco complicado, porque entra muito em primeiro que tem um pouco de sotaque os personagens, né? Porque se passa numa Europa medieval, mais ou menos a história equivalente. E fala muito de economia. Então pode ser um pouco complicado para aprender inglês. Sabe o que? Uma coisa que eu coleciono, assim. Sei lá, não sei se eu posso falar que é uma coleção, mas eu acho que eu considero uma coleção. É o volume 10 do mangá de Sailor Moon. Assim, eu tenho o mangá de Sailor Moon completo, né? A versão brasileira. Mas eu coleciono o volume 10. Então, todo o volume 10 que eu já achei de outra língua, eu comprei. Que é a capa da Sailor Saturn, que é a minha personagem favorita, né? Aí, eu tenho a versão brasileira, a versão japonesa e a versão
da Argentina. Quando eu fui pra Argentina, eu fiquei procurando lá. Aí eu achei essa versão e comprei. Mas eu espero comprar mais versões dessa edição. Comprar americana, provavelmente deve ter nas Deve ter. Não deve ser tão difícil achar, não. É porque depois dessa coleção que saiu no Brasil, saiu uma outra coleção de Sailor Moon, que é a atual, que saiu hoje em dia, que aí são capas diferentes. Aí não tem uma capa só da Saturno. Aí é uma capa que a Saturno divide com a Plutão, daí eu não tenho essa versão ainda. Terei. Porque essa coleção ainda não saiu aqui no Brasil. Vai sair pela JBC. Eu faço coleção de uma coisa, Léo. Você e o Curo já vieram aqui em casa e essa coisa fica bem exposta aqui. O que, digamos? Coleção de carrinho? Quase. Tem umas motinhas também. Eu faço coleção de motinha, aquelas motinhas de miniaturas. Olha, digamos. Eu não lembrava qual você tinha mais, se era carro ou moto. Eu tenho bastante dessas motinhas. Tipo, começou quando eu era bem pequeno, assim, eu tinha uns 6 anos. Por algum motivo, a minha mãe foi em algum lugar, no shopping, sei lá, e trouxe uma pra mim. Adivinha qual que foi a primeira, Léo? Digam, uma bis? Não, uma moto vermelha. É porque eu não sei nem chutar, porque eu não sei nome de moto. Eu só sei nome de bis, eu sou bis. Aí, tipo assim, minha mãe sempre que ela viajava, ela comprava, vamos supor, ia pra alguma outra cidade, etc, ela trazia uma. E aí meus tios, etc, e amigo invisível sempre comprava uma. Então eu tenho um monte, assim. Eu devo ter umas 30, eu acho, sei lá, por aí. 30, não é muita coisa não, mas é uma coleção que eu tenho muito carinho, sabe? Tipo, eu sei quem me deu cada motinha, da onde que ela veio e tal. Gracinha. Ela, tipo assim, eu deixo ela hoje num lugar que tem um negocinho de vidro, assim, pra fechar, pra evitar, né? Porque as pessoas normalmente, elas querem ver com a mão, né? Aí... Ai, gente, não. Coleção, você não pode encostar na coleção das pessoas. Não pode, simplesmente. Você não pode. É uma dica pra todo mundo. Você só encosta se a pessoa deixar você. Eu ia falar, pedindo permissão, beleza. Mas assim, você não pede permissão. Se a pessoa oferecer pra você encostar, você encosta. Senão, você só olha. Nossa. Que agressividade. O dia que for na casa do Léo, sair encostando em tudo. Nossa, eu vou surtar muito. Meu Deus do céu. Passa dá uma cuspida na mão, assim, sai passando. Nossa, Digão, eu caio duro na hora. O Léo infarta, assim. Né? Eu caio duro na hora, assim, pá. Já liga pro SAMU. Já chama o SAMU na hora que você estiver entrando na minha casa, porque aí dá tempo deles chegarem na hora que eu desmaiar. Misericórdia. E uma outra coisa, assim, que eu gosto de colecionar bastante é qualquer coisa da determinada franquia. Por exemplo, eu coleciono coisas de Sailor Moon. Então, qualquer coisa que sair de Sailor Moon, eu quero. Independente do que seja. Eu vou querer. Não é só Sailor Moon não, né, Léo? Não é só Sailor Moon, vou chegar lá. Aí assim, ó, por exemplo, a minha coleção de Sailor Moon, eu tenho os mangás, eu tenho figures, eu tenho cartas, eu tenho pelúcias... Eu tenho várias coisas, assim. Tudo, chaveiro, pasta. Tem muita pasta, gente. Nossa, lançam muita pasta no Japão. Meu Deus do céu. E sai muita coleção nova, né? É uma franquia que sempre sai coisa, assim. Mesmo se não tiver nada novo da franquia, um anime novo, filme novo, sai coisa sem parar. Então é muito difícil acompanhar. E eu gosto de comprar coisas da Sailor Saturno, né? Da Hotaru, que é a minha personagem favorita. Então eu tenho uma coleção maior de coisas dela. Só que eu tenho coleção de coisas da franquia em geral. Né? E, gente, eu acho a coisa mais linda aqueles quartos que eu vejo muito no Instagram, assim, que é só de um personagem, tipo, a pessoa tem tudo do personagem, assim, tem 1001 coisas diferentes, aí tem aqueles pôsteres enormes, umas coisas, gente, é um quarto temático. Bastante assim, de acrílico, cheio de action figure. Sim, Nossa, eu tenho muito acrílico também, porque é uma coisa que sai no Japão direto, assim. E eu também coleciono coisas da franquia de Pretty Cure, né, que é outra franquia que eu amo, outra franquia de garotas mágicas, assim, que eu gosto muito. E, atualmente, Pretty Cure está na sua 20ª temporada, celebrando 30 anos em 2023. 30 anos. Celebrando 20 anos em 2023. Olha que coisa linda. E aí, esse ano, por ser e a temporada desse ano está sendo uma temporada celebratória de 20 anos, né? Então tá saindo muita coisa, gente. Meu Deus, tá muito difícil acompanhar, porque
É outra franquia que eu gosto de colecionar qualquer coisa da franquia, assim, que eu acho legal, sabe? É impossível comprar tudo, não tem como. Mas eu gosto de comprar coisas que eu acho legal. Por exemplo, cada temporada tem um cast, né, de personagens. Aí eu sempre tenho minha favorita, eu gosto de comprar a pelúcia dela. Se sair figure dela, eu gosto de ter a figure. Não sai muita figure de Precure, mas enfim. Sai muito acrílico. Aí eu gosto de comprar acrílico, pelo menos da minha favorita. E aí, por aí vai, né? E aí a gente Agora vai criando... Agora vocês vêm pra onde vai dinheiro do Léo. Eu de gastar dinheiro com jogo e eu gasto dinheiro com as minhas coleções. Eu gosto muito de comprar coisas de personagem, sabe? Então, eu tenho muitas coisas da Rotaro, né? Da Sailor Saturno. E agora, tem uma personagem nessa temporada de Precure que chama Cure Butterfly. Eu gosto muito dela. Ela é perfeita, maravilhosa, deusa. E aí eu tô tentando... essa temporada começou agora em fevereiro. Então eu tô tentando comprar as coisas dela. Já recebi 2 itenzinhos, ó. Tem 2 chaveiros lindíssimos aqui, que já saíram dela, já comprei. Já encomendei um acrílico dela também que saiu. E aí depois que sai a pelúcia, as coisas também vou comprar. Porque eu gosto muito de ter, tipo, várias coisas de um personagem que eu gosto muito. Uma coisa que eu adoro colecionar. Bom, eu pretendo colecionar as skins no Fortnite dos personagens que eu gosto. De que sair uns Batman aí, vocês já podem saber que eu irei comprar, né? Porque Batman é Batman, né? Batman é Batman. E um dia, eu gostaria, né? Não sei se vou fazer isso, mas um dia eu gostaria de ter aí uma singela coleção de CDs de bandas que são importantes pra mim. Principalmente Linkin Park, assim. Seria pelo menos uma meta, assim, sabe? Pra em algum momento ter pelo menos os CDs principais e tal. Mas, vamos ver, né? Olha só. Cara, eu tenho bastante... Eu até meio que se comunica mais ou menos por causa desse hobby, porque ele também coleciona action figure, né? Eu tenho várias também. E se você acha alguns hobbies caros, né, tipo de vinil, obviamente que tem uns vinis absurdamente milionários, né? Mas para um colecionador comum, geralmente você vai pagar uns 200, 300, talvez 500 reais num vinil, né? Action figure original, 500 reais geralmente é o mínimo que você vai pagar. O mínimo. Uhum. Porque hoje em dia chega a passar tranquilamente aí de uns 700, 800 reais nas originais. Tirando as Nendoroids, né? Nendoroids e alguns pop-up parades ali são mais baratos, você ainda paga uns 200 reais assim no original, né? Pop-up parade lenda, porque são figures lindas. Sim. Não tão detalhadas, né? Mas são muito bonitas então, e são baratas. Comprar umas originais baratas, entre aspas, né? Eu recomendo a Pop-Up Figures e a Glitter and Glamours. A Glitter and Glamours só sai personagem feminina, mas enfim, se você gosta de personagens femininas, Glitter and Glamours são figures grandes e muito baratas também, então vale a pena. É isso aí. Mas figure é um hobby meio difícil, porque a gente tem que importar, né? Porque... Assim, não sei, acho que o Kuro também tem esse mesmo problema, porque as distribuidoras aqui do Brasil, elas não vão vender as franquias que a gente gosta. Ou se vai ser um ou outro personagem, assim. Dos que a gente gosta mais, assim, não vai ter, né? O pessoal que revende aqui no Brasil tem muito falsificado, né? Eles compram da China lá, produzem na China falsificado também. E revendem aqui, né? Como se fosse original. Tem mais então, esse pra problema. você confiar que é original, geralmente é melhor você importar de sites confiáveis ali, tipo a Miami, né? CDJ Pen, o Mandarake. Tem risco ainda de pegar um falsificado Mandarake também, né? Mas é mais confiável, né? Mas lá você dá pra ver, né? O vendedor, né? A nota do vendedor, então... Sim. Não tem tanto problema. E aí a gente tem outro problema, porque aí a gente tem que pagar o frete e possivelmente a taxa. Sim, uma das minhas figures, a Semiramis, do Fate Grandior, do Fate Apócrifo que eu tenho. Foi a única, na verdade, por sorte, até hoje, que foi taxada, mas ela foi. É triste, gente. Muito triste. E tá ficando caro, né? Porque um pouco também é por causa da franquia, né? Franquias mais famosas, hoje em dia, eles estão começando a meter a faca nas action figures. Fate, por exemplo, que é uma franquia muito grande lá no Japão, as action figures originais ali, umas action figures que, sei lá, até uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, você ia pagar, tipo, 12 mil ienes, 15 mil ienes, por já ser um pouco maior, né? Isso já é caro, né? 15 mil ienes. Tipo, hoje em dia, estão chegando a 20, 25 mil, 30 mil ienes. Ora. Então, é um hobby que ficou uma coisa bem doida. De gastar já faz uns anos, já tem ficado complicado de gastar. É sofrido, galera. Dificultou bastante.
Bom, mas depois da gente falar a respeito de tantas coleções, eu acho que já tá na hora de passar um dever de casa, não tá não, Léo? É isso mesmo. Nós aqui da Academia de Nerds queremos saber o seguinte: qual é a sua coleção? O que você coleciona? Tira uma foto e manda pra gente. Mas é isso, pessoal. Nós aqui da Academia de Nerds postamos aulas de 15 em 15 dias. Uma semana sim, uma semana não. Sempre nas segundas-feiras. Então acompanhe a gente lá no SoundCloud, soundcloud.com/Academia de Nerds, porque é lá onde a gente posta as aulas. Mas você também pode ouvir na sua plataforma favorita de streaming. E caso eles queiram nos ajudar a nos tornarmos a maior academia de nerds do mundo, Kuro. É muito simples. Basta eles colecionarem likes e compartilhamentos dos nossos podcasts nas redes sociais deles. E compartilhar também com os amiguinhos e com todo mundo que eles conhecem. Essa academia maravilhosa que lança episódios a cada 15 dias para eles escutarem na segunda-feira à noite ou na terça-feira de manhã, enquanto tomam um cafezinho antes de começar a trabalhar. Isso aí, não deixe de interagir com a gente lá no Instagram. Por hoje é só, pessoal. Classe dispensada. If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. Now don't go wasting my precious time. Get your act together, we could be just fine. I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna zig. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my